Olá pessoal, sejam bem-vindos a Mila Artes em Crochê. Hoje eu vou estar passando para vocês o passo a passo desse suplazinho aqui, ó, que é muito lindo, muito fácil de fazer e ele fica perfeito aí para sua mesa de jantar. Vou mostrar ele um pouquinho mais afastado para vocês. Gente, desculpa a demora para estar postando vídeo para vocês aí, é porque eu tive um pequeno acidente, machuquei meu dedo aqui, ó, a unha ainda tá terminando de crescer e cortei, não tava conseguindo fazer crochê e também tava esperando meu suporte para começar a gravar com o meu telefone para chegar para poder gravar para vocês. Então eu espero que a resolução fique melhor e vocês consigam ver mais facilmente aí a imagem. Tem esse cabinho aqui, é porque o único tripé que eu consegui, ele tem esse trem aqui, se eu virar do outro lado, não dá para inclinar um pouquinho a imagem. Vou estar passando para vocês a medida que o meu ficou. Ele ficou com 43 centímetros de largura. E de altura, ficou com 30 e meio, quase 31. Tá joia? Aí, para poder estar fazendo ele, a gente vai precisar dos nossos materiais. A tesoura. Eu usei 2 tamanhos de agulha. Usei a 4 milímetros para poder estar fazendo a nossa peça, entendeu? O centro da nossa peça e a partezinha verde. E também usei a 3,5. A 3,5 eu usei para poder passar a parte das florzinhas, porque eu usei um fio mais fino, eu usei 2 espessuras de barbante, o fio 6 e o fio 4. Agora eu vou passar para vocês. Não esqueçam que também tem a nossa agulha de tapeceiro, pra gente poder estar fazendo os nossos arremates, tá joia? Vou reservar aqui os nossos materiais. E agora os barbantes. Gente, vocês vão usar aí um barbante cru. Pode ser da marca que você preferir. Esse daqui é o Supremo, Big Supremo. Pra cor, você pode fazer a que você estiver achando melhor. Eu usei esse vinho aqui e ele é um fio 4, porque eu queria aproveitar o restante dele, tá joia, galera? E para fazer a parte verde, eu usei esse Barroco Multicolor Premium da Círculo. Como eu já falei com vocês, esses coloridos matizados, eu prefiro estar usando o da Barroco, que é muito mais garantia de não manchar o nosso trabalho. A numeração da cor é 9536. Desse vinho meu eu não tenho a numeração, porque já tem bastante tempo que eu tenho esse cone. Então assim, espero que vocês gostem da videoaula. Novamente, desculpa pela demora em estar postando vídeo para vocês. Aí agora eu vou estar passando passo a passo desse lindo suplá e eu espero muito que vocês gostem. Bora pro passo a passo. Para começar o nosso suplá, a gente vai usar o barbante cru junto com a agulha 4 milímetros. E vamos iniciar com o nó mágico aqui. Aí que tá agarrado. Passada inicial, né? Não é o nó mágico, desculpa. E vamos fazer um cordãozinho com 57 correntinhas. É essa quantidade que a gente vai precisar para poder estar fazendo a base do nosso suplá. Vocês vão seguir, ó, fazendo até totalizar as 57 correntinhas, tá joia? Eu tô atualmente com 3, 6, 9, 12. 13, 14, 25. Então, vamos fazer as 57 correntinhas e eu volto com vocês. 57 correntinhas feitas. Isso tá incluso com as duas pra gente iniciar os pontos altos, tá joia?
A gente vai laçar e vai pular 1, 2, 3. Na quarta correntinha, a gente vai iniciar os nossos pontos altos, tá? Eu fiz meu primeiro ponto alto, mas contando com a correntinha, fica como se já tivéssemos 2, tá joia? Vamos fazer 6 pontos altos, incluindo com esses 2 aqui. Então, já temos 2. Vamos pro terceiro, quarto, quinto e o sexto. Ó, 6 pontos altos, incluindo aquelas 2 correntinhas que a gente subiu aqui. 2, 4, 6. Fazemos uma correntinha de separação. Vamos pular uma correntinha de base. Vamos na próxima. E fazemos novamente 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, uma correntinha de separação, pulamos um de base e vamos no próximo, repetindo novamente os nossos 6 pontos altos. Não tem problema se a sua correntinha ficar com a argolinha mais soltinha assim na hora que você fizer os seus pontos altos, porque depois a gente, no final, depois que a gente fizer todas as nossas carreiras, nós vamos ter um acabamento de ponto baixo aqui, que vai deixar essas correntinhas mais fechadinhas. Então, não precisa se preocupar se estiver ficando um pouquinho mais solto, tá bom, galera? Então, vamos fazer assim até completar toda a nossa carreira, para já mostrar para vocês como que vai ser as próximas, pois depois que subirmos as próximas, vão ser totalmente repetitivas até completarmos 25 carreiras. Fiz a correntinha errada aqui, gente, peraí. Ó, 6 pontos altos, uma correntinha, dois, 3, 4, 5, 6. E assim vai ficar até a gente finalizar nossa carreira. Intercalando 6 pontos altos, uma correntinha de separação, pula uma correntinha de base, mais 6 pontos altos e a mesma coisa. Uma correntinha de separação, pula uma correntinha de base e segue fazendo até finalizarmos toda essa correntinha aqui para irmos para nossa segunda carreira. Carreira totalmente finalizada e nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisórias de 6 pontos altos divididos, separados por uma correntinha de separação e uma correntinha de base. E assim ficou a nossa carreira. Agora, chegamos no final aqui, a nossa carreira vai ser de zigue-zague, gente. Não vai ficar rodando, né? Como um quadrado, a gente vai e volta. Então, todo final, a gente chegou aqui no último ponto alto, você vai subir 2 correntinhas, virar o nosso trabalho do avesso e vamos começar com os pontos repetidos, fazendo toda essa repetição aqui, ó. 6 pontos altos. Aqui já temos o primeiro de base, que são as 2 correntinhas. Então, vamos fazer os outros 5 pontos. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos aí. Agora, vamos fazer uma correntinha de separação,
e repetir novamente os 6 pontos altos. E assim vai ficando a nossa carreira. Então, vamos finalizar ela, que quando eu chegar no último ponto, eu vou fazer mais uma subidinha com vocês, pois depois só vamos repetir essas carreiras de vai e vem até totalizarmos 25 carreiras. Aqui, ó, já estamos na segunda. Eu vou fazer o começo da terceira com vocês e depois é só repetição até completarmos 25 carreiras para a gente começar a fazer o acabamento da nossa peça aqui para seguirmos para a parte verde, tá joia? Então vamos lá finalizar a carreira. Chegamos no último ponto de base aqui, vamos inserir nossa agulha na correntinha de cima, fazemos o ponto alto normalmente, vamos fazer 2 correntinhas, virar o nosso trabalho novamente e seguir fazendo os 6 pontos altos, agora 5, né, no caso. Ó, 6 pontos altos prontos, incluso com as 2 correntinhas, uma correntinha de separação, pula a correntinha de base e vamos fazer novamente os 6 pontos altos. E, gente, é só repetir essa sequência. 6 pontos altos separados por uma correntinha, chegou no final, faz 2 correntinhas, vira o trabalho e volta fazendo esse zigue-zague até completarmos 25 carreiras. Temos aqui, estamos na terceira, pois para finalizar essa precisamos fazer mais 22 para totalizar as 25 carreiras e fazermos o nosso acabamento em pontos baixos. Então eu vou fazer as minhas 25 carreiras aqui e quando eu chegar nelas eu volto com vocês para a gente fazer o nosso acabamento e trocarmos de fio. 25 carreiras estão finalizadas e, gente, aonde nós iniciamos, o ponto tá aqui pra frente, bonitinho. Temos o ponto avesso, o ponto de frente, ponto avesso e o de frente. Nós temos que finalizar a nossa carreira com os pontos para frente também. Aqui é o avesso e aqui é a frente, para o trabalho ficar mais bonitinho, tá bom? Finalizei as 25 carreiras, fiz o meu último ponto alto aqui, e agora eu vou explicar para vocês como que eu subo para fazer os pontos baixos. Você vai fazer uma correntinha para subir, e dentro aqui desse ponto alto, pegando essas 2 argolinhas aqui ó, do nosso ponto alto, você vai fazer 3 pontos baixos. Fiz 1, 2, ver se fica um pouquinho melhor a resolução para vocês verem, ó, 2 pontos baixos e vamos fazer o terceiro. Pronto. Nessa quininha aqui, 3 pontos baixos, porque no centro é onde a gente vai fazer um Vzinho com o verde, então precisa ser 3 pontos baixos aqui mesmo. Agora, aqui no corpinho do nosso ponto baixo, nós vamos inserir a nossa agulha, e fazermos um ponto baixo também. Bom, na divisão entre os 2 pontos, aqui nessa argolinha, um ponto baixo. Na abertura aqui, ó, um ponto baixo. Na divisão dos pontos, outro ponto baixo. Dentro do ponto aqui, mais um ponto baixo.
E aqui embaixo também, na divisão, é sempre na divisão dos pontos, entendeu? E dentro do ponto alto aqui, ó. Você sempre vai estar fazendo esses 2 pontos, porque para ficar assim, ó, essa finalização bem bonitinha, para dar um acabamento bem legal, e a gente fazer a nossa partezinha verde, que representa as folhas do nosso suplazinho. Vamos lá mais um pouquinho. No meio dos 2, um ponto baixo. Dentro do ponto alto, mais um ponto baixo. No meio dos 2 aqui, ó, um ponto baixo. Dentro do ponto, outro ponto baixo. E assim por toda a nossa carreira. Vou chegar na quininha lá de baixo, mostrar para vocês novamente como que é feito. E depois a gente vai rodear toda a nossa carreira até finalizarmos e eu volto para poder arrematar o nosso fio com vocês. Chegamos aqui na curvinha, onde nós iniciamos, essa aqui é as correntinhas que a gente subiu para iniciar o nosso trabalho. Onde nós iniciamos a carreira, nós vamos inserir aqui e fazer 3 pontos baixos para podermos curvar o nosso trabalho. Pronto, ficou abertinho aqui, mas não tem problema não. Aqui o fio, de quando a gente iniciou, a gente já pode fazer nos pontos baixos nessas correntinhas aqui e aproveitando para esconder ele, tá joia? Então vamos lá, fizemos os 3 pontos baixos. Vamos inserir aqui nessa correntinha, fazemos um ponto baixo em cada ponto de base aqui, ó. Pronto. E aqui, quando chegarmos nessas correntinhas, a gente só vai inserir a nossa agulha, não precisa ser no centro da correntinha. Depois a gente puxa e arremata os fios certinhos aqui, para não deixar nada dando defeito na nossa peça. Então, vamos novamente sobre as correntinhas aqui nos pontos baixos. Vamos fazer os pontos baixos, sobre os pontos altos, né? Desculpa. E na divisão, sempre vamos inserir, não precisa fazer diretamente na correntinha. Insere aqui e faz o ponto baixo. Agora, vocês vão repetir essa mesma sequência que eu passei para vocês por toda a carreira aqui. Chegou na quina, nessa correntinha aqui, ó, do ponto alto. Vocês vão fazer os 3 pontos altos para fazer a curva. E fazer os pontos baixos aqui, pegando um no meio aqui, um dentro do ponto, um entre eles, um dentro do ponto, do mesmo jeito que a gente fez a outra lateral. Façam a quininha aqui e finalizem do mesmo jeito da parte de baixo aqui em cima. E quando chegarmos aqui, já vamos estar finalizando e arrematando a nossa carreira para mudarmos o barbante, tá joia? Então, façam a de vocês, eu vou fazer a minha e daqui a pouco eu volto com vocês para arrematar o nosso fio. Depois de ter feito toda a volta da nossa peça, chegamos aqui no último ponto. Um fio de cabelo perdido aqui, gente, desculpa. Chegamos no último ponto. Vamos inserir a nossa agulha. Vai ser um pouquinho difícil, porque aqui ficou bem puxadinho. No primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, quando subirmos uma correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, puxar aqui a nossa correntinha e finalizarmos com 2 correntinhas. Podemos arrematar já o nosso fio. Eu já cortei o meu aqui. Vamos puxar e puxar bem aqui, ó, para fechar aqui. E já podemos também arrematar
fazer o arremate com a nossa agulha de tapeceiro. A gente insere aqui no meio dos pontos baixos para poder estar escondendo o nosso fio. Colocamos aqui. Pronto, puxou bem. Para acertar aqui a curvinha, ó. Pronto. Agora podemos cortar aqui o nosso fio. E ficou totalmente escondido aqui entre os pontos baixos. Agora, nós vamos vir com o nosso fio verde da Barroco. E aqui, ó, temos 1, 2, 3, os 3 pontos baixos, né? A gente vai inserir a nossa agulha no meio, no segundo ponto baixo, no centro deles. Vamos puxar, fazer um nozinho. Vamos inserir, puxar para fazer correntinhas agora, tá joia? Deixa eu acertar minha mão aqui na câmera. Vamos fazer 1, 2, como se fosse o nosso primeiro ponto baixo, fazer 2 de separação, laçar e fazer um ponto alto nesse mesmo ponto baixo. Toda a quininha nossa, onde temos os 3 pontos baixos, nós vamos ter um pontinho V desse central, tá joia? Aí agora nós vamos fazer o ponto aqui em toda essa lateral. Vocês vão fazer uma correntinha de separação. Vamos pular 1, 2, 3 de base. No quarto ponto, vai cair sempre aonde fizermos essa argolinha aqui, ó, onde ficar esse buraquinho aqui dos pontos baixos. Vamos lá, se você tiver feito a quantidade certinha do jeito que eu expliquei, 1 entre os 2 pontos e 1 dentro do ponto, vai dar essa sequência mesmo. Pular 3 pontos de base e vamos fazer um Vzinho em cima desse daqui. Fazemos um ponto alto, separados por 2 correntinhas, no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. E essa vai ser a nossa carreira aqui, toda essa lateral. Vamos lá mais uma vez. Uma correntinha de separação, laço para fazer o nosso ponto alto, pulamos 1, 2, 3, no quarto de base, a gente faz um ponto alto. Peraí que eu inseri no lugar errado aqui. Um ponto alto, 2 correntinhas de separação e no mesmo ponto de base, um ponto alto. E por toda essa carreira vai ser essa repetição, só pela lateral, gente. Na lateral do nosso trabalho aqui, nós teremos só pontos em V assim, ó. Mas na parte de baixo e na parte superior, nós vamos estar fazendo outro ponto. Vai ser só carreira de ponto baixinho, ponto baixo, não baixíssimo, né? Porque eu ia falar errado. De ponto baixo. Vou fazer mais umas 2 aqui com vocês, pra não ter erro, tá bom, galera? Fazemos uma correntinha de separação, pulamos 1, 2, 3 pontos de base, vamos no quarto ponto, um ponto alto, 2 correntinhas de separação e mais um ponto alto no mesmo ponto baixo aqui de base. Como eu expliquei, se você tiver feito a contagem dos pontos certinhos assim, vai sempre dar o ponto baixo que está em cima dessa aberturinha aqui na sua lateral, tá joia? Então, vamos totalizar 14 pontos Vzinhos desse aqui na lateral.
Vou fazer aqui com vocês, quer dizer, vou fazer aqui o meu, vocês façam aí o de vocês e volto para mostrar como que nós passamos para essa lateral aqui, essa parte de baixo do nosso trabalho, tá joia? Finalizamos e, como eu disse, deu 14 vezinhos desses ao todo. Chegamos aqui na nossa quina, aqui no cantinho aqui, ó, como eu disse para vocês, pulamos de 3 em 3 em base e fazendo um ponto V no quarto ponto baixo. Chegamos aqui e fiz o meu ponto V no segundo dos 3 pontos baixos que eu fiz aqui na minha curvinha. Fiz mais uma correntinha, assim como as divisões entre um Vzinho e outro. Aqui nas laterais a gente também vai ter as divisões de correntinhas. Só que nessa parte de baixo aqui vai ser toda em ponto baixo. Vamos lá. Vamos pular um de base. No próximo a gente vai inserir a nossa agulha e fazer um ponto baixo. E vamos seguir por toda a nossa carreira fazendo pontos baixos. Não tem divisão aqui, vai ficar tudo fechadinho, tá joia? Ó. Vai ficar assim, ó. E por toda a nossa parte de baixo, vamos ter essa carreira de ponto baixo. Quando chegarmos aqui na lateral, mesma coisa. Vamos pular um ponto de base com a correntinha, fazer um Vzinho aqui nesse do centro. E aqui vamos começar novamente a nossa divisão de pontos Vs. Fez um aqui no centro, um ponto alto, separado por 2 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar de base. Dividiu com uma correntinha, pula 3 de base. No quarto, nós vamos fazer o nosso outro Vzinho. E assim sucessivamente por toda a nossa carreira. Fazemos um V com um ponto alto, 2 correntinhas de separação, um ponto alto no mesmo local de base, uma correntinha de divisão, pulo os 3 pontos de base. No quarto, vamos fazer a repetição do nosso V. E assim vai ficar em V toda essa lateral. E quando chegarmos nessa outra parte aqui, ó, toda em ponto baixo, até chegarmos onde iniciamos a nossa carreira, tá joia? Então, façam aí a de vocês. Continuem com um ponto baixo por toda essa parte superior aqui, ou inferior, não sei qual dos dois lados vai ficar para cima, qual vai ficar para baixo. Finalizem toda essa carreira aqui com o ponto baixo e façam a lateralzinha com os Vzinhos e a outra parte também com ponto baixo, tá joia? Não esqueçam de fazer a correntinha de separação nas laterais aqui e de pular um ponto de base na hora que formos fazer a carreira de ponto baixo, tá bom, galera? Então, eu vou fazer a minha parte aqui, vou finalizar. Quando eu chegar para arrematar o nosso fio, eu volto com vocês. E chegamos no final da nossa carreira, como eu disse para vocês. Parte de cima, tudo de ponto baixo. Nas laterais, os pontos em V. E parte de baixo também pontos baixos. Pronto. E aqui, ó, meu último pontinho tá aqui. Vou fazer a minha correntinha, calma aí que eu torci meu barbante. Vou fazer a minha última correntinha aqui. E vamos pular a primeira. Na segunda correntinha, nós vamos inserir a nossa agulha. E puxar fazendo o nosso ponto baixíssimo. Pronto. Fizemos aqui o nosso ponto baixíssimo. Já podemos arrematar o nosso fio. Tá
aqui, puxa bem para esconder aqui. Você pode fazer um zigue-zague com esse barbante dentro das correntinhas aqui, porque quando a gente começar a fazer a florzinha, a gente já consegue estar prendendo esse barbante. Pronto, fiz aqui um zigue-zague em duas aqui, depois eu desço com a minha agulha de tapeçaria para poder fazer um remate mais bonitinho. Agora eu vou trocar para minha agulha 3,5 e vou pegar o meu barbante 4. O 4 a gente pode tecer, gente, com numeração de agulha menor. Só que como eu quero que a florzinha fique um pouquinho mais soltinha, eu vou usar essa daqui mesmo. Aqui, nessa quininha aqui, a gente vai fazer diferente da parte das florzinhas, tá? Vamos lá, a gente vai inserir e amarrar o nosso fio aqui. Pronto. Amarrei aqui. Agora a gente vai começar fazendo ponto baixo. Tô soltando um pouco meu barbante aqui. Vai puxar e fazer uma correntinha aqui, ó. Aqui dentro, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2, e vamos fazer um picôzinho para dar um detalhezinho bonitinho aqui. 1, 2, 3. Subimos 3 correntinhas. Vamos inserir na parte de cima do nosso ponto baixo aqui, ó, pegando esses 2 fios e puxar fazendo um ponto baixíssimo, como se fosse fazer um ponto baixíssimo. Laça e puxa de novo. Ó, fizemos o nosso picô. E vamos colocar mais 2 pontos baixos aqui dentro. Pronto. Todos os nossos cantinhos vão ser assim, ó. 2 pontos baixos, um ponto picô e os 2 pontos baixos. Tá joia? Agora, pra gente poder ir para o nosso próximo lequezinho, a gente vai fazer uma correntinha. Como o meu fio ele é um pouquinho mais fininho, eu fiz assim, ó, uma correntinha, faço um ponto baixo aqui, uma correntinha de novo, e agora a gente já vai trabalhar nesse próximo lequezinho. Se você estiver trabalhando com o fio 6, você pode fazer só um ponto baixo e já pular para a próxima. Mas se você vê que seu ponto é apertado e não vai dar certo, mesmo com o fio 6, de não ficar emborcando, repuxando o seu trabalho, aí você faz a correntinha, o ponto baixo e a correntinha de separação, tá joia? Então, vamos lá. Vou laçar, e aqui dentro desse nosso lequezinho, a gente vai fazer 6 pontos altos. Vamos lá. 1, 2. Deixa eu só tentar levantar um pouquinho essa câmera pra ver se fica melhor de bom, né, gente? Três, 4, 5, 6. Pronto. Os 6 pontos aqui feitinhos, tudo ok. A gente vai puxar um pouquinho aqui, soltar um pouquinho mais o nosso fio. Vamos inserir a nossa agulha no nosso primeiro ponto alto aqui, ó, na cabecinha do nosso primeiro ponto alto. Vamos inserir a nossa agulha aqui no fiozinho e puxar, passando por dentro do ponto baixo. Aí você vai fechar os seus pontinhos assim, ó.
Para tipo uma pipoquinha. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Essa equivale como se fosse um ponto baixo. Vamos dentro desse espaçozinho aqui, onde a gente fechou, vai ficar um buraquinho aqui, ó, onde a gente fechou o último ponto no primeiro. Você vai inserir dentro desse buraquinho, vai puxar e fazer um ponto baixo aqui dentro. Vai subir 3 correntinhas. Deixa eu soltar meu fio que tá agarrado aqui. Vai subir 3 correntinhas. Vim aqui novamente, puxar e fazer outro ponto baixo. A gente vai fazer no total 3 argolinhas dessa. Novamente, 3 correntinhas. Volta lá dentro e faz mais um ponto baixo. Peraí que agarrou o fiozinho aqui. Pronto. E assim ficamos com a nossa tulipinha aqui, né? Nossa florzinha tulipa. Aqui, ó, aí fica essa aberturazinha aqui, mas não tem problema, é um charmezinho dela. Agora, deixa eu diminuir um pouquinho mais a câmera aqui, pronto. Vamos fazer uma correntinha de separação na divisória entre os leques, um ponto baixo, uma correntinha de separação e novamente vamos fazer os 6 pontos altos dentro do nosso leque. 1, 2, tem mania de levantar a mão, gente, sempre quando eu tô fazendo crochê. É bom levantar um pouquinho mais aqui. 3, 4, 5, 6. Tô com dificuldade assim para fechar meus pontos, porque eu não lembro qual marca que é esse barbante, mas esse fio 4 é muito desfiado. Aí sempre agarra um pouquinho a agulha no meio do trabalho. Soltamos novamente um pouquinho o nosso fio, inserimos a nossa agulha no primeiro ponto de base, colocamos dentro daquela laçadinha a nossa agulha e puxamos para passar por dentro do primeiro ponto. Vamos fazer agora 4 correntinhas. E dentro novamente desse buraquinho aqui, vamos fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Novamente dentro do buraquinho aqui, ó. Insere a agulha que você vai conseguir abrir o buraquinho aí com mais cuidado. Outro ponto baixo. Subimos mais 3 correntinhas. Dentro do buraquinho, vamos fazer outro ponto baixo. Mais uma tulipinha pronta. E assim nós vamos fazer por toda a nossa lateral. Vou fazer mais uma com vocês para não correr risco de ter erro. Para vocês não errarem aí e ver se dá certinho. Se tô explicando direitinho, entendeu? Com calma. Para não ter problema aí ou fazerem ficar de um jeito errado. Vamos lá novamente. Uma correntinha de separação. Entre os 2 lequezinhos, na correntinha, nós fazemos um ponto baixo, mais uma correntinha de separação. E dentro do Vzinho, novamente, vamos fazer 6 pontos altos. Quatro, 5,
6 pontos altos feitos, solto novamente um pouquinho meu fio e insiro a minha agulha na ponta do meu primeiro ponto alto, coloco aqui novamente e puxo passando por dentro do primeiro ponto alto. 4 correntinhas, 4. Vou no centro aqui, no buraquinho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. Vou no centro aqui novamente, no buraquinho, e faço outro ponto baixo. Mais uma vez, calma aí que o fio desfiou, galera. Subo as 3 correntinhas. Vou aqui no centro novamente, insiro a minha agulha, puxo e faço mais um ponto baixo. E assim vai ficar a nossa lateral. Separados por uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha, sobre a divisão dos leques. E a nossa florzinha com 6 pontos altos e essas 3 argolinhas de correntinhas aqui com ponto baixo. Tá joia? Vamos fazer toda essa nossa lateral e eu volto na outra quininha pra gente fazer novamente esses pontos baixos com o picôzinho e começarmos a nossa lateralzinha aqui, ó, de pontos baixos. Porque a diferença dessa carreira anterior para nós que vamos fazer agora é que a gente vai pegar só pela argolinha de trás do nosso ponto para dar um relevozinho e um charme também, tá joia? Então, vamos finalizar a nossa lateral aqui e eu volto com vocês. Pronto, depois de fazer toda a lateral com a florzinha do jeito que eu ensinei pra vocês, aqui ó, cheguei no último lequezinho, fiz a minha divisória aqui com uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Vamos aqui inserir a nossa agulha aqui e fazermos 2 pontos baixos, 3 correntinhas, inserir a nossa agulha aqui no ponto baixo para fazermos o nosso picôzinho. Puxo, passo por dentro e tiro as 2 laçadas. E vamos fazer mais 2 pontos baixos no mesmo leque. Pronto. Assim como lá no início, temos aqui nossos 2 pontos baixos, o picôzinho e os 2 pontos baixos. Agora, aqui na parte de baixo, nós vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo aqui dentro, deixa eu só conferir aqui, gente. Não, desculpa, erro meu aqui, é só a correntinha mesmo, gente. Vou conferir na outra peça que eu já tenho pronta ali, uma correntinha, aí nós vemos aqui no primeiro ponto baixo e vamos pegar somente a laçada de trás e fazermos um ponto baixo. No próximo, somente a laçada de trás e fazemos outro ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Só pegando a laçada de trás, nós vamos fazer toda essa carreira em pontos baixos. Ó, fazermos ponto baixo por toda ela. Só pegando pela laçada de trás, para ficar esse relevozinho bonitinho aqui, ó, no nosso barbante verde. Tá joia? E quando chegarmos ali na quina, vocês vão fazer uma correntinha aqui, depois do último ponto baixo, fazer os 2 pontos baixos com o picô e os 2 pontos baixos, as divisões e as nossas florzinhas por toda a lateral. E do outro lado, lá atrás, nós fazemos igual eu ensinei pra vocês aqui, ó. Tá joia?
toda a carreirinha de ponto baixo, pegando somente na laçada de trás, para dar um detalhezinho a mais no nosso trabalho. E essa peça fica bem charmosa. Com barbante 6, gente, também deve ficar lindo. Só que como eu queria aproveitar esse fio 4, eu utilizei ele. Mas com o fio 6 vai dar uma encorpada muito mais legal, tá joia? Então, vocês fazem de acordo com a encomenda, se for para clientes, entendeu? Ou se for para vocês, vocês fazem com o material que tiverem aí disponível, tá bom? Então, vamos fazer toda a nossa volta, assim como eu ensinei para vocês, e voltamos para poder arrematar o nosso fio e terminar o nosso trabalho. Depois de fazer toda a lateral, do outro lado aqui, ó, meu trabalho já tá aqui, feitas as laterais com as florzinhas, a base, embaixo com os pontos baixos, pegando sempre na argolinha de trás, a outra lateral com as florzinhas, e em cima a mesma coisa com os pontos baixos. Cheguei aqui no final. Cadê? Eu perdi o fio. Ó, último ponto baixo. Fazemos uma correntinha e vamos inserir no nosso primeiro ponto baixo aqui de onde iniciamos a nossa carreira e fazermos um ponto baixíssimo. Fazemos o nosso ponto baixíssimo, 2 correntinhas e puxamos nosso fio, já podemos arrematar e puxar aqui, ó, para ficar bem presinho e finalizar o nosso trabalho. Então, vamos agora fazer os arremates da nossa peça. Vamos escondendo aí o ponto. Se eu fizer pro lado de cá vai ficar melhor, que vai ficar mais escondidinho no ponto baixo. Aí vocês façam o arremate aí conforme vocês costumam fazer, tá joia? Eu só vou passar por aqui, voltando pra cá, que aí eu posso esconder nos pontos baixos. Ai, tá dando um trabalhinho aqui. Deixa eu passar essa parte aqui primeiro, depois eu vou intercalando lá. Pronto, puxei bem aqui pra esconder. E agora eu vou passar dentro dos pontos baixos vermelhos aqui. Por algumas carreiras para esconder o meu fio aqui, galera. Pronto. E aí nós já podemos arrematar o nosso fio. Aqui onde eu prendi o vermelho eu já vou cortar também. E vamos ver se temos mais fios para arrematar. O verde onde iniciamos. Se vocês quiserem passar por umas carreiras, vocês podem passar o fio aí por umas carreiras, para não correr risco de soltar, entendeu? Se você não tiver amarrado bem no início. Eu faço assim porque nunca tive problema nesses 11 anos fazendo crochê com minhas peças desmanchando. Que foi uma emenda que tinha no barbante. E aqui vamos cortar esse fio também. E pronto, acredito que já fizemos todos os arremates. E aqui está. Espera aí que o fiozinho aqui da onde a gente iniciou o nosso trabalho. Ó, aqui tá soltinho também. Vamos cortar para não ficar com nenhum defeitozinho, fica tudo bonitinho. Pronto. E aqui, galera, está o nosso suplá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se gostou, já vai deixando o seu joinha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação para sempre estar recebendo os meus vídeos, tá bom?
E novamente, me desculpem pela demora em estar postando vídeo para vocês, é que realmente meu dedo custou para poder se recuperar do corte que eu consegui fazer aqui. Então eu não estava conseguindo fazer nada mesmo. Então assim, usem a criatividade de vocês, façam nas cores que vocês desejarem, peguem bastante encomendas e façam aí para suas clientes. E eu espero que elas amem tanto quanto eu amei essa peça, que estou fazendo ela para uso próprio mesmo, tá joia? Então assim, aceito críticas construtivas, podem me orientar aí o que eu posso estar fazendo ou trazendo para vocês aqui, para poder melhorar cada vez mais os meus vídeos para vocês e que vocês possam ficar satisfeitas com as videoaulas, tá bom? Satisfeitos, pois também temos vários crocheteiros pelo mundo, né? Então assim, até a próxima videoaula, um grande beijo, um forte abraço, falou e fui!